não se apagará. Oração e união a todos os nossos irmãos, amigos, videologados. Este é o programa Juventude em Ação, nesta noite de domingo. Hoje é dia 28 de setembro de 2020, agora são 10 horas e 5 minutos, e estamos começando esta live de meditação, esta live de reflexão, onde junto com você vamos aprender a palavra de Deus, vamos meditar, vamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E quero apresentar, para quem não conhece, o programa Juventude em Ação. Ele é um mecanismo de divulgação da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. O pastor presidente do Ministério Restauração é o pastor Humberto Schmidt Vieira. O diretor de comunicação e relações institucionais é o pastor Paulo Roberto dos Santos. O superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidone dos Santos. E nesta noite, quem está aqui falando convosco é o irmão Bruno Beltrame. Nós, aqui junto com a juventude da sede internacional, chegamos para passarmos esta 1h30, 1h40, junto com vocês, aprendendo mais da palavra do Senhor. E para que o nosso trabalho seja fortalecido, seja divulgado, eu quero pedir a você que deixe o seu like, compartilhe através do WhatsApp, do seu status, se você puder enviar para os grupos, listas de transmissão, compartilhar para os seus amigos, convidar a juventude. Este programa é preparado para que nós juntos passemos este momento na presença do Senhor. Então nós contamos com você, contamos com seu apoio para este trabalho ser fortalecido. Por favor, nos ajude neste trabalho. E claro, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo. Aí, do lado esquerdo, nós temos a opção inscrever-se e você basta fazer aí um clique, né, ou um toque da tela do seu celular e você facilmente estará inscrito, receberá as notificações e vai sendo abençoado com toda a programação da Rádio Restauração. Rádio Restauração é parte do Ministério Restauração. Bendito seja o nome do Senhor. Neste momento, vamos fazer uma oração. Hoje nós vamos meditar sobre um tema, você já deve estar vendo aí na descrição. O tema que escolhemos para esta noite é
Mar calmo nunca fez bom marinheiro. É um tema que eu acredito vai mexer com você, vai te ensinar lições importantes para a sua vida, para a sua trajetória, para o projeto que, jovem, Deus tem com a sua vida. Então, por favor, preste bastante atenção e Deus vai te abençoar. Agora sim, nós vamos fazer uma oração e logo em seguida, então, vamos dar início à nossa meditação nesta noite de domingo. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, Jesus, Pai amado, graças te damos por esta noite. Santo Senhor, Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, porque estamos aqui, Senhor, precisamos para de ti, aprendermos Senhor. contigo, Nós dependemos para de ti, Jesus. sermos instruídos na sua palavra, para, Senhor, passarmos este momento, esta noite de domingo, na sua presença. E quero pedir, Senhor, a ajuda do teu Espírito Santo. Quero pedir, Senhor, a tua presença, que o teu Espírito, Senhor, de forma especial, possa envolver, Senhor, cada jovem que já está videologado, que a tua presença, Senhor, possa tocar cada um nesta noite, que seja uma noite, Senhor, de edificação, uma noite maravilhosa, uma noite, Senhor, aonde vamos sentir a alegria do Espírito, vamos sentir o gozo do Espírito na nossa alma, sabendo, Senhor, aleluia, que o Senhor tem vitória para nós. O Senhor nos chamou para sermos vencedores. Aleluia. E nós te glorificamos, Senhor, por esta oportunidade especial que temos junto com a geração eleita, com a juventude da sede, com todos os irmãos que sempre estão participando, Senhor, de aprendermos mais com a tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos, assim nós já agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Muito bem. Nesse momento, então, eu quero... Aqui à minha direita, você deve estar... Ou melhor, à minha esquerda, né? É que eu olhei a tela, e na tela ele está à minha direita. A tela de retorno que eu tenho aqui. Ele está à minha direita. Mas aqui no estúdio ele está à minha esquerda. Irmão Pablo Macheville, paz do Senhor, irmão Pablo. Paz do Senhor, irmão Bruno. Amém. Paz do Senhor a toda a juventude. Deus abençoe sua vida. Amém. Então, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Por que nós vamos ler sobre Gênesis 37 dentro deste tema? Nós vamos percorrer alguns pontos importantes e você precisa estar atento. E o primeiro que vamos abordar esta noite vai ser o que está escrito aí em Gênesis, capítulo de número 37. Glória ao nome de Jesus. Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Diz o seguinte para nós. Irmão Pablo está aí com a palavra de Deus? Amém. Quando se prepara, então, eu vou começar a leitura para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos? Perdoe-me, irmãos, aqui eu
Eu me perdi aqui, meus olhos se embaralharam com a leitura. Versículo 9. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O seu pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Até aqui. Muito bem. Meus irmãos, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Veja, eu creio, está aqui também comigo, vou apresentá-lo, auxiliar Ezequiel Pinheiro. Paz do Senhor, irmão Ezequiel. Paz do Senhor, irmão Bruno. Amém. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos participantes desta live. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Você, eu creio, a maioria dos que estão videologados neste momento conhecem a história de José. E sabem, provavelmente, qual foi o final da vida de José. Se você ainda não sabe, se você é novo convertido, se você ainda não é cristão, você hoje vai saber a história de José. Mas, creio eu, a maior parte dos que estão assistindo já sabem o final da história. Mas veja, entre o início e o fim da história de José, existe um espaço de tempo, né? José não estava, como acabamos de ler, na condição em que acabamos de ouvir aqui da leitura, e chegou aonde chegou do dia para a noite. Isso é importante que a gente tenha em mente. José não estava onde estava, irmão Pablo, irmão Ezequiel, e chegou aonde chegou do dia para a noite. Não foi isso que aconteceu. Temos todo um percurso, até porque a história de José começa no capítulo 37, ela acaba lá no capítulo 50. Então, passa-se aqui um espaço de tempo. Então, veja. Preste bastante atenção. Deus, quando José tinha 17 anos, Deus falou com aquele jovem. Deus falou... Eu disse com quem que Deus falou? José. Com o jovem. Com o jovem. Um jovem de 17 anos. Quem sabe tem alguns de 17 anos me assistindo. Sabe, de 18, de 16, né? Temos irmãos desta faixa etária nos assistindo. E veja, quando José era um adolescente, Deus falou com ele. E Deus lhe deu 2 sonhos, né, muito interessantes, irmão Ezequiel. O primeiro deles, o que ele via aí? Ele via feixes no campo. E ele percebia que o feixe dele, né, o feixe era aquele molho de trigo, né? Exatamente. Então, aquele molho, ele via vários molhos de trigo, cada um junto de um de seus irmãos. Eles eram 12. E ele percebeu o seguinte, que o feixe dele teve um destaque entre os demais feixes. E os demais feixes todos ficaram à sua volta e ele ficou no centro. E, após isto, os feixes que estavam à sua volta se inclinavam perante ele. Agora imagina, irmão Ezequiel, imagina comigo, um guri de 17 anos, olha para todos os seus irmãos mais velhos que ele só tinha um mais novo, ou seja, haviam 10 bem mais velhos que ele, né? Aquela escadinha. Ele olha para os irmãos num dia. Primeiro, o pai já tinha uma preferência por ele, fez uma roupa colorida. E aí, de repente, o guri acorda e diz assim: pessoal, que coisa, hoje eu sonhei. Que sonhou, José? Olha, eu sonhei que eu vi um feixe, e o feixe de vocês ficava à volta do meu feixe, e depois o feixe de vocês se dobrava diante do meu feixe. O pessoal olhou, imagina aqueles 10 irmãos, olhando para José, pensando o seguinte: o que esse camarada está querendo dizer? O que esse camarada está pensando? E a palavra de Deus diz aqui qual foi o sentimento que os irmãos de José passaram a ter em relação a ele.
Vocês se lembram aí? Passaram Teve inveja dele. a odiá-lo. Olha, passaram a odiá-lo. Ódio é uma coisa simples? Não. Não. Agora imagine ser odiado pelos seus irmãos. Foi o que passou a acontecer em relação aos irmãos de José para com ele. Agora, passa-se uns dias e o José vem de novo na hora do café da manhã. Lá vem o José, irmão, Pablo, irmão Ezequiel, e diz: olha, pessoal, eu tive outro sonho. Eu imagino já os irmãos dele, né, antes dele contar o sonho, já pensando: mas lá vem ele outra vez. Lá vem ele. E disseram, tanto que o apelido de José passou a ser o qual? Você se lembra? Qual passou a ser o apelido de José? Sonhador. Muito bem, não sei, alguém respondeu aqui. Oi. Alguém na equipe técnica tá bem ligadinho, né? Então passaram a chamar José de sonhador. E aí, então vai lá, conta o sonho aí, vamos ver, o que é que tu tem dessa vez para nós? E disseram para ele, aí José disse o seguinte: olha, pessoal, o sonho é o seguinte, eu sonhei, eu vi a lua, eu vi o sol e vi 11 estrelas. Quantos irmãos José tinha? 11. 11. Ele tinha o pai e a mãe, né, e 11 irmãos. Aí ele disse: pessoal, eu sonhei o seguinte. Muito bem, eu sonhei que eu vi o sol, eu vi a lua e eu vi 11 estrelas, né? E eu vi que todos eles se dobravam diante de mim. Aí o pessoal, a família olhou Pirou de vez. e disse: bom, não, ele tá... Já pensaram o seguinte: José tá com maldade. José tá armando uma. Porque o pai tá ficando velho e José tá de olho na herança. Os irmãos passam... O que diz a Bíblia? Passaram a odiá-lo ainda mais. Ou seja, eles já odiavam José. Eles não queriam, não suportavam olhar para a cara de José. Agora, quando José sai com essa, assim ele deixa muito claro, né? Quando José sai com essa, a palavra diz que eles passaram a odiá-lo ainda mais. O ódio dos irmãos crescia no coração de José, em relação a José. Porque eles pensavam: José tá armando. José tá armando. Ele vai passar a gente para trás e vai dizer o seguinte: vai dizer para o pai uma história aí e vai ficar com a herança toda para ele. Muito bem. Então, certa vez, os irmãos, né, você sabe, José vai levar comida para os irmãos no campo. E os irmãos, quando vem José chegando, irmão Ezequiel, os irmãos pensam o seguinte: longe do pai, o Ezequiel vai lá com o Ezequiel. José. Ó, pai. José. O José. Será que tu é o José, Ezequiel? Aí o José vai lá. Imagina o José. Pensa o José com 11 viandinhas na mão. Vem com a carinha de guri de 17 anos, com 11 viandinhas na mão, e chega lá onde os irmãos estão, e diz assim: ei, o pai mandou eu trazer comida para vocês. Mas os irmãos disseram: é hoje. Os irmãos disseram: é hoje. E um deles disse o seguinte: vamos matá-lo. Olha que nível. Não, eles não disseram assim: ó, vamos dar uma coça nele para ver se ele para de sonhar. Não foi isso. Eles disseram o seguinte: vamos matá-lo. Realmente eles estavam odiando José, não era uma hipérbole, né? Hipérbole é uma expressão que demonstra um certo exagero, né? Então, quando a gente diz assim: eu estou morrendo de fome, na verdade a gente não está morrendo, né? Então, por isso é uma hipérbole, é um exagero. Mas a expressão ódio aqui não era uma hipérbole, não era um exagero. Era algo realmente que estava sentado no coração. Exatamente. A ponto de um deles projetar a morte do José. O próprio irmão, né? O próprio irmão. Então ele disse assim: olha, é a nossa chance. Ei, é a nossa chance. Ou a gente mata ele agora, ou não vai dar certo. E um deles diz o seguinte: não. A gente matar é demais. Vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar a capa que o pai deu para ele. Nós vamos tirar a capa. Nós vamos ensanguentar a capa com sangue de um animal.
e vamos vender José para essa caravana de ismaelita que está passando. A gente dá ele lá para os ismaelitas eram comerciantes, né? Então eles iam ali pelos territórios à volta, fazendo seu comércio, era, vamos dizer assim, vendedor ambulante, Sim. né? Assim eram as caravanas ismaelitas. Então eles pensaram, a gente vende, né? A gente dá José como escravo para eles. Só pega a capa, ensanguenta a capa no sangue de um bicho e diz pro pai, pai, nós achamos essa capa, o senhor sabe de quem é? Parece de José. E o pai vai dizer, morreu meu filho. E assim fizeram. Veja. Irmão Ezequiel, irmão Pablo, me diga uma coisa. Pablo tem quase 17, ou quase 16. 17. Quase 17. Daqui mais uns dias, né, Pablo? Quase uns dias faz 17. Ezequiel tem um pouquinho mais de 17, né, Ezequiel? Só Um pouquinho mais. Me digam uma coisa, vocês. Como é que estava a vida de José até aquele momento? Até antes deste momento. Estava tranquilo ou estava agitado? Até antes do sonho estava tranquilo. Tá né? tranquilo, Até ele né? revelar. Tá tranquilo. Aí ele vem e tem aqueles sonhos. E parece que tudo ia acontecer como? Olha, tu sonha assim, o feixe de todo mundo se dobrando diante de ti. Aí depois tu sonha o sol, a lua, as estrelas, tudo se dobrando diante de ti. O que é que tu pensa que vai acontecer contigo daí pra frente? Pensa que Vai ele melhorar. vai ser o centro do universo, É. né? Todas as coisas vão convergir para ele. Vai melhorar, tu Vai vai ser o centro de tudo, né? Tu vai explodir. Sim. Olha, Deus falou comigo que daqui pra frente é só vitória. Mas foi o que aconteceu? Foi o contrário. Não foi o que aconteceu. Como é? Deus tinha esse projeto para José, de levá-lo lá na frente? Tinha. Mas para Deus colocar José aonde Deus queria colocá-lo, Deus precisava preparar José. Porque Deus, escuta, irmãos aqui, ó. Escuta bem o que eu vou falar. Tá prestando atenção? Tá prestando atenção, Paulo? Amém. Deus não é como a gente. Deus não enxerga só o que a gente está enxergando aqui. Deus enxerga lá na frente. Então Deus pensou o seguinte, né? Estou aqui cogitando, né? Agora são Conjecturas. conjecturas, né, do irmão Bruno. Deus pensou lá na frente, olha, o meu projeto, o meu plano para o José é que ele chegue à posição de governador do grande império que existia. Quem comandava todo mundo conhecido daquele tempo? Era o Egito. E Deus olhou para um filho mais novo de Jacó e disse, esse aqui, eu quero colocar ele como governador lá no Egito. Agora, para tu sair do quase caçula da família, que nada tem a ver com os egípcios, para governador do Egito, tem que ter uma estrutura. Concordam comigo? Com Sim. certeza. Então, se Deus pegasse José no outro dia e dissesse assim, ó, Deus fizesse um milagre e colocasse José lá na posição de governador, será que José saberia governar? Não. Será que José saberia administrar? Com Não. certeza. Será que José saberia que em tempo de bonança não é tempo de gastar, é tempo de poupar? Não. Não, porque na juventude a gente pensa que tempo de bonança é tempo de Gastar. gastar. Então imagina se José, se Deus sabendo que o mundo ia passar por uma crise igual estamos passando hoje. Estão prestando atenção? Estão prestando atenção? Pois é, quem Deus escolheu para uma crise tal como essa para salvar o mundo? Foi um jovem de 17. Um jovem de 17 anos, perfeito. Estão prestando atenção? Muito bem. Só que, para esse jovem chegar a esta posição e a esta condição, teve esse processo. Muito bem. Então, se José do nada chega a governador, e aí tá lá o faraó, diz para ele, a partir de hoje eu sou maior que tu só no trono, como o faraó vai dizer lá na frente. Eu sou maior que tu só no trono.
administra. Muito bem. Aí chegou o tempo da bonança. O que José ia orientar Faraó? Não teria o que fazer. Não, chegou a bonança. Primeiro veio a bonança. Primeiro vieram as vacas gordas, né? Então o José ia dizer o seguinte: Faraó, mas que coisa boa. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que as vacas estão gordas, mas vamos fazer uma churrascada. Mas vamos convidar todo mundo e vamos fazer uma churrascada. Olha, mas isso é bênção demais, Faraó. Olha, deixa eu ver. Pensa comigo, Faraó. Olha, eu cheguei aqui, a coisa melhorou. Então, vai dar sempre tudo certo. Não se preocupe, vamos fazer uma churrascada. Deus está comigo. Vai dar tudo certo. Vamos festejar o negócio. Olha, é bênção. Quanta bênção. Vamos gastar. Provavelmente seria essa atitude. Mas o que Deus fez com o mar da vida de José? Ele fez passar por várias etapas para quando chegasse neste momento. Deus fez umas coisas assim, olha. Primeiro, estão aqui comigo? Deus quer te usar, não quer? Então, vou te mostrar o que Deus quer fazer com a tua vida para que você faça o que Deus quer que tu faça e não o que você quer fazer. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Vamos lá. Primeira coisa que aconteceu com José, foi vendido como? Escravo. Bom, ele era filho de Jacó. Então, naquele tempo, Jacó tinha escravos. Então, naquele tempo, José, vamos dizer assim, ele era senhor. Então, ele tinha, quem sabe, um escravo que cuidava dele. Agora, ele não era mais senhor. Primeira coisa que Deus fez foi tirar ele do conforto. Fez os irmãos o rejeitarem. Foi vendido como escravo. Ele não foi vendido como empregado. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Não era para Jacó. Porque os hebreus sabiam cuidar bem dos escravos. No Egito não era assim. Ele foi vendido como escravo. Bom, lá como escravo, ele não teria direitos. Ele teria deveres. Hoje as pessoas pensam muito nos seus direitos, né? E os meus direitos. Não é isso, irmão Facundo? As pessoas pensam bastante nos meus direitos, né? Mas a primeira coisa que Deus ensinou José foi pensar nos seus deveres. Olha, a primeira lição. Deus diz: José, tu é jovem, então eu vou te ensinar uma coisa. Para de pensar nos seus direitos. Começa a pensar nos seus deveres. Para mim te ensinar isso é simples. O mar vai ficar bem bravio para ti. A partir de hoje tu não manda mais. A partir de hoje tu só obedece. Tu vai ser escravo. A partir de hoje, não gosta de receber ordens? Não gosta? Então tá, a partir de hoje tu vai ser escravo. Sabe como é que funciona? Olha, eu fico pensando na mente de Deus, né? A mente de Deus não é como a nossa. Deus queria que ele governasse. Governar no bom sentido da palavra. Por favor, não me interpretem errado o que eu vou dizer. Porque administrar é sempre dar exemplo, obviamente. Mas, de certa forma, é delegar funções. Isso significa, no bom sentido da palavra, significa mandar. Né? No bom sentido da palavra. Então, para que José pudesse mandar, primeiro ele tinha que aprender a obedecer. É a primeira coisa. Olha, eu tenho um projeto contigo, então tá. Então eu vou te ensinar a obedecer. Muito bem. Ensinar a obedecer. Aí, irmão Pablo, ele chegou lá na casa do Potifar. Chegou na casa do Potifar, ele aprendeu rápido a lição. E Deus fez uma coisa extraordinária. Como José aprendeu rápido a lição da obediência, como é que foi a vida dele lá com o Potifar? O Potifar disse assim: olha, tudo que eu coloco na mão desse rapaz dá certo. Tudo que eu coloco na mão dele prospera. Então vamos fazer o seguinte. José, a partir de hoje tu vai cuidar aqui dos meus negócios. Faraó, o Potifar, ele era um oficial do exército de Faraó, né? Então a partir de hoje tu vai administrar aqui para mim. E diz a palavra de Deus que tudo que José colocava as mãos prosperava. Ia para frente. Muito bem. Tudo que José colocava as mãos prosperava. Agora, Deus precisava trabalhar um
pouco mais em José. O patrão, o dono dele, na verdade não era o patrão, era o senhor dele, né? Disse o seguinte: tu comanda tudo. Só que eu vou viajar. Vou viajar, tu cuida de tudo e a mulher vai ficar em casa. A mulher do Potifar não era uma santa, né? E diz a palavra de Deus que ela colocou os olhos em José. Colocou os olhos em José e disse: esse rapaz vai ser meu. E esse foi o segundo desafio de José. O José ficou em casa por ordem do dono dele, né? Ele era escravo, ficou em casa. E a mulher ficou. E a mulher de Potifar, imagina, o homem que confiou toda a administração da casa para ele. A mulher disse para ele: meu marido saiu, agora tá só eu e tu, então tu vai ser meu. Olha a situação que José estava. O que José fez naquele momento? José estava ali com... Até então estava tranquilo. Parecia que tudo tinha voltado à tranquilidade. De repente, Tudo começou a... para virar um bom marinheiro, o que Deus estava ensinando para ele? Vou agitar mais um pouco. Tu vai aprender a andar debaixo de pressão. E a mulher disse para ele: hoje tu vai ficar comigo. Imagine a pressão na cabeça de José. E o que ele fez? Ele recusou. Mais do que recusou. Fugiu. Ele Fugiu. saiu correndo. Olha a luta de José. Ele sai correndo. Quando ele sai correndo, a mulher consegue pegar a capa dele, né? Pega a capa dele. E quando o marido volta para casa, o que a esposa do Potifar diz? O que a esposa do Potifar diz? Atacou ela, tentou. Ela inventa uma calúnia contra José. Olha a próxima prova, olha o que Deus estava fazendo com José. Ela permite o seguinte. Ela chega para o marido e diz: olha, o José tentou se aproveitar da tua saída. E o Potifar ficou furioso. E diz o seguinte: esse homem vai para a cadeia agora. Onde já se viu? Eu confio tudo a ele. E ele faz uma coisa dessa. José vai para a cadeia. Pense no nível da acusação. Se fosse... Pensando na mente de um jovem que está se esforçando para ser fiel e houve uma acusação dessa. Qual é a sua reação? Ou qual é a provável reação de um jovem assim? De largar tudo. É de largar tudo. Pensa comigo. Vocês estão pensando comigo então, né? Olha, você faz tudo para ser fiel a Deus. E de repente vem uma e diz assim: isso aí não é crente nada. Sabe, isso aí está escondendo atrás da Bíblia. Esse aí está escondendo. Não, ele é assim, ele é assim, ele é assim. E diz tudo que a pessoa não fez. Qual é a tendência de dizer: Deus, eu estou te servindo. E o Senhor deixa eu passar por isso? Como é que pode? Pode uma coisa dessa? Não. Eu não aceito. Eu vou me desviar. Eu não vou mais ser crente. Mas Deus estava ensinando José a ser um bom marinheiro. E sem falar que a difamação vem de uma pessoa que está acima dele, né? Exatamente. De uma pessoa que tem um certo poder de influência e tudo mais. A esposa Do seu senhor. do Senhor. Era a esposa do senhor dele, era a esposa de Potifar. Veja, ele não tinha como se defender. Era uma acusação tão bem preparada porque a capa ficou na mão da mulher. Quem? Respondam para mim. Se você puder, responda até no chat. Quem podia justificar José diante dessa acusação? Tinha alguém? Não. Só tinha uma pessoa que podia justificar José. Quem era? Vocês ouviram a resposta da irmã Tainê? Ou se você... Coloca aí no chat, eu quero saber. Quem era a única pessoa que podia justificar José? Tinha uma testemunha ali? Tinha alguém
Quem era o único que podia dizer, José não fez isso? Quem era a única pessoa? Quem era a única pessoa? A irmã Tainê já respondeu. Vamos ver. O pessoal está respondendo aqui? Ainda não. Eu quero que você me diga. Quem era a única pessoa que podia justificar José? Olha aí, começou a chegar a resposta. Deus. Você já passou por algo assim? Alguém já te acusou de ter feito, ter falado, seja o que for, que tudo apontava que realmente você tinha feito, sendo que você não tinha feito, você não tinha como se defender, e o único que podia dizer, ele ou ela não fez isso, era Deus. Olha a pressão que estava sobre José. Mas para ser bom marinheiro, tem que passar por mares turbulentos. Tem que passar pelas águas agitadas. Para chegar lá onde Deus queria, ele tinha que aprender a suportar. Suportar a rejeição da família, suportar ser vendido como escravo, suportar ser acusado do que não fez. Para chegar lá, não era esse negócio de hoje, meus direitos. Né? Tem até uma frase, eu não vou dizer aqui porque eu não quero gerar polêmica, né? Mas tem uma frase que se usa aí das regras, né? Que as pessoas gostam de dizer que decidem o que fazem com elas mesmas, né? Mas é um ponto que a gente pode discutir um outro dia, né? Mas é isso, são os meus direitos, os meus direitos. José podia dizer para Deus, Deus, onde é que estão os meus direitos? Eu faço tudo e o Senhor deixa acontecer isso comigo. E os meus direitos? E ele ainda poderia falar, e aquela visão que eu tive, Deus, que o Senhor me deu. O que está acontecendo? Nada era propício para aquela visão aparente. Nada. Ezequiel, tudo dizia que José tinha feito o que a mulher estava falando. A mulher tinha ela tinha até uma aparente prova. Ela ficou com a capa do José. De novo com a capa. Pensem. Veja. Até, por isso a Bíblia diz lá em Isaías, que a gente não deve julgar pela vista dos olhos e pelo ouvido dos ouvidos. Né? A Bíblia diz isso lá em Isaías. Não julgue pela vista dos olhos e pelo ouvido dos ouvidos. Exatamente por isso. Agora veja, será que acabaram aqui as provas de José? Além de ser acusado, onde é que José foi parar agora? Na cadeia. Foi para a cadeia. Acusação. Tentou violar a esposa do patrão, do dono dele. Aproveitador. Olha a acusação sobre o rapaz. Estão prestando atenção? Muito bem. Como é que José estava lá na cadeia? Revoltado? Não. Continuou crente. Continuou crente. Ele era um jovem. Ele começou a se escabelar. Senhor, por que aconteceu isso? Não. Ficou lá. Muito bem. Chegou lá na cadeia, tinha dois lá. Tinha mais dois, né? Então estavam pelo menos em 3. Não sei se tinha mais que 3, mas pelo menos 3 a Bíblia diz. José mais 2. O copeiro e o padeiro. Muito bem. Eu acredito que tinha mais, né? Porque daí a pouco a Bíblia vai dizer o seguinte, que a presença de Deus... Olha, em todo tempo Deus estava com José. Por quê? Chegou lá na cadeia, ele era preso. Ele era presidiário. Mas aí, o que aconteceu quando ele chegou na cadeia? O comandante ali da prisão colocou José de quê? De chefe dos presidiários. Disse, não, esse preso aqui, ele é tão bom. Ele é um preso bonzinho. Né? Eu vejo algo bom nesse menino. Não sei bem se é verdade, se não é o que estão acusando ele, mas ele agora é que vai cuidar desse pessoal todo. Muito bem. E a cadeia foi ficando em paz. Muito bem. Olha a vida de José. Aí, os 2 funcionários do faraó, lá agora eu já estou falando do faraó, tiveram um sonho. Um sonha que era restituído, o outro sonha que as aves vinham e comiam o pão que estava sobre a cabeça dele. E José interpreta o sonho, irmão Ezequiel. E José diz o seguinte, olha,
Para um ele diz, tu vais ser restituída a tua posição. Ao outro ele diz, em 3 dias tu vais ser restituído. Ao outro ele diz, em 3 dias tu vais morrer. Muito bem, aconteceu exatamente o que José falou. José entregou a profecia ali. Disse, olha, tu vai voltar para a tua posição em 3 dias. Para o outro ele disse, tu vai morrer em 3 dias. Aquele que ele disse que ia morrer, morreu. O que ele disse que ia voltar para a posição, voltou. Quando aquele que ia voltar para a posição era o copeiro, né? Copeiro. O copeiro. O copeiro foi sair da prisão e voltar para o palácio. José fez um pedido para ele. Qual foi o pedido de José? Você se lembra? Exatamente. José disse o seguinte, lembra de mim quando tu chegar diante de Faraó. Porque eu estou aqui sem fazer nada. Eu sou inocente. Aí eu pergunto para ti, Ezequiel, me diz uma coisa. Tu conhece a palavra de Deus? O copeiro chegou lá e disse o seguinte, Faraó, eu tenho uma coisa para te dizer, mas tem um rapaz lá que eu preciso tirar ele hoje da cadeia. Porque o rapaz tem o Espírito de Deus, olha, ele interpretou o sonho e tal. Foi isso que o copeiro fez? Não. Não. O que aconteceu com o copeiro? O copeiro não se lembrou disso. Esqueceu de José. Mas ele ajudou o camarada. Ele ajudou o camarada. E o camarada? Esqueceu. Esqueceu dele. José podia dizer, mas, poxa, eu estendo a mão para as pessoas e as pessoas, olha, nem, como dizem aqui, nem dão as horas, né? É assim que diz? Né? Nem dão as horas. Não é assim? Acho que não conheço esse ditado. Eu já ouvi, mas... Tem uns que dizem assim, né? Então, não fizeram caso nenhum do José. Não fez. Se lembrou dele? Nada. Não. Se esqueceu de José. Era Deus trabalhando. José estava lá sob pressão, agora dentro da cadeia. Um lugar fedorento. Um lugar que a comida não devia ser boa. Um lugar... Fora o medo dos outros presos. Quem sabe o medo. Enfim, né? A pressão da acusação, porque podia ser sentenciado à morte a qualquer momento. Né? Ele não estava preso ali para depois sair livre e leve e solto. Né? Ele estava ali para depois morrer. Ser julgado e condenado. Até porque tinham aparentes provas. Então, mais uma vez, olha, parece que quanto mais fiel José procurava ser, mais a pressão sobre ele aumentava. Quanto mais ele tentava fazer tudo certinho, mais as coisas ficavam piores. Mas não tem uma contradição nisso aí. Não tem. Tu tenta fazer tudo certo, Pablo, e começa a dar tudo errado. Terrível. Tem uma coisa estranha. Concordam? Tu tenta fazer tudo certo. E qual é o resultado de tu fazer tudo certo? Aparentemente, tu tá te dando só mal. Tu só vai perdendo. Tu perde tua família, tu perde tua posição, tu perde tua moral, tu perde teu trabalho, tu perde sabe, até a tua dignidade. Tava vivendo ali, sei lá em que condições. Ele tinha perdido tudo isso. Tá, mas tudo começou com um sonho de que ele ia crescer. Ele ia crescer. De que ele ia, assim, olha, ser um excelente marinheiro. Ele ia ser um marinheiro de primeira. Não é de primeira viagem, é de primeira mesmo, né? Ser um marinheiro de primeira. Deus diz, olha, o feixe de todo mundo vai se inclinar. A lua, o sol, as estrelas, todo mundo vai se dobrar. Mas, na verdade, era ele que estava se dobrando. Pense nisso. Os pensamentos que podiam vir na mente dele, né? Talvez até de se perguntar, será que Deus, tu realmente tá aqui comigo? Ou será que isso realmente era teu? Ou era só coisa da minha cabeça? Exatamente, acho que exatamente por isso a Bíblia faz questão de dizer, e Deus era com José. José sabia disso? José sabia disso aqui? E Deus era com José. Não, ele tinha que ter comunhão com Deus. Ter comunhão.
E agora? Esquecido. José suporta tudo isso. O ódio da família, o ódio dos irmãos, a rejeição, vendido como escravo, dado como morto, acusado do que não fez, esquecido de novo. Foi para a cadeia, estendeu a mão e para quem ele estendeu a mão esqueceu dele. Estava numa condição talvez subhumana, tudo em nome de um projeto de Deus. Tudo em nome do que Deus havia dito, eu vou fazer algo grande. Mas Deus estava dizendo para ele, José, mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Cada noite, eu vou pegar até a letra do hino, cada noite que se passava, Deus dizia para José, José, mar calmo nunca fez bom marinheiro. É assim que eu estou te preparando. Aleluia, glória a Deus. Muito bom, muito bem. Passaram-se os dias. Quem teve um sonho agora? Nesse tempo, Deus estava falando muito por sonhos, né? Quem teve o sonho? O faraó. O faraó. Aí o faraó tem um sonho lá das vacas gordas, das vacas magras, das espigas cheias, das espigas mirradas, né? E ele não entendeu. Mas ele percebeu que era um aviso divino. E não tinha ninguém no palácio que pudesse dar interpretação. Aí, o copeiro disse, bah! Aí o copeiro bateu assim, né? Disse, barbaridade. Acho que o copeiro era gaúcho, né? Disse, barbaridade, o que é que eu fiz? E foi e disse, faraó, eu preciso falar com o senhor. O senhor lembra que eu fiz uma coisa errada, o senhor me mandou para cadeia? Pois bem, chegou lá e eu tive um sonho. E um jovem que estava lá, um jovem temente a Deus, ele disse para mim que tinha interpretação. E o que ele disse para mim, ele disse para o padeiro, que em 3 dias o padeiro ia morrer, e o padeiro morreu. Ele disse para mim que em 3 dias eu ia voltar para o palácio, que o senhor ia me perdoar, e o senhor me perdoou, em 3 dias eu estou aqui. E eu me esqueci dele. Mas agora que o senhor teve esse sonho, agora que Deus falou com o senhor, agora que chegou a hora de Deus, eu me lembrei. Ele está lá na cadeia até hoje esperando. Ele está sob pressão na cadeia até hoje. E o faraó disse, manda chamar o rapaz. Manda chamar o rapaz. Vem o José, faz a barba, troca de roupa, toma um banho, troca de roupa, porque ele ia entrar diante de faraó. Deus já mudou as coisas. A Bíblia diz que fez a barba, né? Está escrito. Fez a barba, trocou de roupa, foi falar com o faraó. E aí, faraó conversa com José, e José disse o seguinte, faraó, o sonho é esse. Vai haver 7... Olha a postura de José agora diante de faraó. Não era mais um menino. Quantos anos tinham passado, você sabe? Que ele estava preso, passou 2 anos até. Desde os 17, quantos anos tinham se passado? Quantos anos tinha José quando chegou diante de faraó? Tá escrito? Não, é 40. Quantos anos? 30 anos. Isso. 30 anos. Passaram-se... Quanto tempo o mar ficou agitado? 13 anos. É. Quantos anos? Repete aí. 13 anos. Repete quantos anos? 13 anos. 13 anos na prova. 13 anos de pressão. E mais do que pressão, a pressão só aumentava. Um calor. Cada dia ficava mais difícil. Cada dia parecia que a morte ia abraçar José. Que a derrota ia abraçar José. Mas pelo fato de José suportar firme esses 13 anos, quando acabou o período, Deus fez faraó se lembrar de José. Deus, estão ouvindo? Quem era que podia justificar José da acusação? Deus. Deus.
Quem é que fez Faraó ter o sonho? Deus. Quem fez o copeiro lembrar depois de anos que José tinha ajudado? Deus. Deus. Aleluia. Os homens podem esquecer, os direitos podem não ser dados, mas se o crente, se o jovem é fiel, Deus na hora certa se lembra dele. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Deus estava dizendo, José, muito bem, agora tu aprendeu a ser um bom marinheiro. E ele chega com postura diante de Faraó e diz, Faraó, o sonho é este e a interpretação é esta. 7 anos de abundância. O Senhor vai colher em todo o império. Depois, 7 anos de grande fome em toda a terra. E olha o menino agora, trabalhado por Deus. Um bom marinheiro. Ouvindo todo dia, José, mar calmo, não faz bom marinheiro. Quando ele aprendeu isso, ele disse, Faraó, a interpretação é esta, e eu tenho um conselho para o senhor. Vamos poupar. Vamos poupar. Vamos ajuntar nos celeiros. Vamos recolher tudo que pudermos. E quando chegar a fome, o Senhor vai poder sustentar todo o império. E ninguém vai passar fome, ninguém se perderá. Olha aí. Ninguém se perderá. Quem é que Deus usou para criar a hashtag ninguém se perderá? José. José. Davi, tem vários, né? A gente vê que isso aí a gente encontra várias vezes na Bíblia, né? Olha a postura de José. E o Faraó. Tu tens aí o versículo com a resposta de Faraó? Esse versículo eu faço questão de ler. É o capítulo 41. E o versículo é o número... Vamos ver aqui o número do versículo 38. Pode ler para mim em voz alta, irmão Ezequiel, para os nossos ouvintes. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Repete o que Faraó... Não, peraí, primeiro, quem foi que falou isso? Faraó. Quem era Faraó? Seria o presidente, não. Mais que o presidente, porque o presidente governa um país. O Faraó comandava... A nação inteira. Comandava o mundo todo conhecido daquele tempo, porque o Egito dominava tudo. Então, todas as outras terras pertenciam ao Egito. O Egito era o grande império, era mais que um país. Muito mais que o país. Ou seja, a terra conhecida, a terra que as pessoas já tinham alcançado, era toda governada pelo Egito. Inclusive a terra de Canaã. Então, tudo era de Faraó. Faraó governava todo aquele espaço. Agora veja. Ele não estava falando com uma pessoa qualquer. Ele estava falando com o grande governador de todo o mundo conhecido. E qual foi a visão que este homem, esta autoridade, teve a respeito de José, pelo fato de José ter aprendido que mar calmo não faz bom marinheiro? A visão que ele tem é: acharíamos o homem como este em que haja o Espírito de Deus. O Faraó olha para todo mundo e diz o seguinte: nós acharíamos um jovem como esse? Será que nós acharíamos um homem no império como esse aqui? Que tenha o Espírito de Deus? Aleluia. Será que nós encontraríamos outra pessoa igual a esse? Será que em todo o império existe mais alguém como esse rapaz? Que tenha o Espírito de Deus. Tenha habilidades humanas apenas? Não. O que destacou José? Que ele tinha o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Aleluia. Quem fez José suportar o agito do mar? Deus. O Espírito de Deus. Quem fez José aprender a lição que mar calmo não faz bom marinheiro? O Espírito de Deus. Quem passou com José todas essas etapas? O Espírito de Deus. Quem honrou José? O Espírito de Deus. Aleluia. Quem capacitava José? O Espírito de Deus. De quem nós precisamos? Do Espírito de Deus. Aleluia.
Estão entendendo? Você quer tudo fácil na sua vida? Não vai poder ir muito longe. Se quiser chegar aonde Deus quer que você chegue, e quem sabe Deus tem para você coisas maiores do que tinha para José, você pode, mas como? Deus tem. A Bíblia diz que o que os olhos não viram, nem os ouvidos, e os ouvidos não viram, o que não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado. É que quem preparou? Deus. Preparou para quem? Os ama. Aquele que o ama. Aleluia. Deus tem coisa grande para ti. Vai ser de hoje para amanhã? Não. Vai ser fácil? Não. Vai ser tudo tranquilo? A quem Não. muito é dado, Muito é. cobrado. Tem que aprender a suportar Com certeza. pressão. Pressão. Tem que aprender a suportar pressão. Tem que aprender que mar calmo não vai te levar muito longe. Por quê? Porque a pessoa está acostumada só com mar calmo. No dia que o mar se agita, ela Fica desesperado. desespera, afunda. O Afundar. que aconteceu com Pedro? Afundou. Afundou. Aleluia. Até a irmã Aline tinha mandado um versículo bíblico antes ali, no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8, que dizia: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E muitas vezes nós achamos que, como o irmão Bruno estava falando, que se a gente seguir por esse caminho, tudo vai dar certo. O fato de Deus ter falado comigo, Deus ter mostrado algo, tudo vai suceder bem. Mas é na guerra que se forma o guerreiro, né? É na batalha que vai se formar o guerreiro. Muito bem. Muito bem. E é verdade. Concordo contigo, meu irmão. A vida ensina isso pra gente. Mar calmo não faz um bom marinheiro. A gente vai aprendendo isso. Como é que a gente gostaria que fosse a vida? Tranquilo. Tranquilidade. Uns dizem assim, sereno. Sereno. Né? A gente gostaria que a vida fosse assim, não é, meu Facundo? Só tudo caindo do céu, né? Ninguém fala mal de ti, ninguém se incomoda contigo. Todo mundo gosta de ti, mas que maravilha. Não, José foi odiado pelos seus irmãos. Agora vejam, eu quero avançar porque eu tenho mais 2 exemplos. Eu preparei 3 exemplos para vocês aqui. Para vocês verem que não era só com José. Pode dar glória a Deus. O pessoal tá dando glória a Deus aí no chat, né? Tá, pode dar glória a Deus. Aleluia. Vejam, eu tenho 2 exemplos. Será que a gente consegue? Consegue, né? Conseguimos. Conseguimos? Temos 45 minutos ainda. Então tá. Então, olha só. Temos mais 2 exemplos. Quem pode ler para mim aí rapidamente? 1 Samuel, capítulo 16. 16. 1 Samuel, capítulo 16, 11, 12, 13. 1 Samuel. Capítulo 16. Não é primeira, né? Primeiro. Primeiro porque é livro. 1 Samuel. Capítulo 16, versículo... Capítulo 16, 1, 2 e 3. Ou 11, 12 e 13. Isso. Vamos lá. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Ainda falta? O mais moço. Como é que era José mesmo lá em relação O aos mais irmãos? moço. Ele era não era o mais, mas ele era o penúltimo, né? É que veio depois. Depois dele veio o Benjamim. Na época ele era... Depois vai nascer o isso. Benjamim. Mas vamos lá, olha a semelhança de José com Davi. Vamos lá. Mais moço. Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Vamos lá. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor... Calma aí, quem vai falar agora? O Senhor. Vamos ver o que o Senhor... Quem vai falar mesmo? O Senhor. O Senhor. Então Deus. Vamos ouvir o que Deus vai falar. Disse o Senhor... Para Samuel, né? Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Vai lá. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Olha, ungiu no meio de quem? Dos seus irmãos. Ungiu no meio de... Deus falou com José no meio de quem? Dos seus irmãos. Agora Deus unge Davi no meio de quem? Dos seus irmãos. Então vai lá. E daquele dia em diante... Preste atenção. Presta atenção.
Vai lá, irmão Paulo. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor... Quem? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Muito bem. Todo mundo sabe essa história. Se alguém não sabe, se alguém não é crente, vai aprender hoje. Se alguém não sabia, novo convertido, também vai aprender mais. Veja. Davi estava lá de boas. De boas. Cuidando das ovelhas. Davi estava lá. De repente alguém chega e diz assim: Ô Davi, o Samuel tá lá em casa e... né, o pai não fez que... acho que não disseram assim, né? Mas era bem da verdade. O pai não estava fazendo muita questão de te chamar. Os manos também não estavam, né, fazendo muita questão que tu estivesse ali. Mas o Samuel chegou e disse que era para te chamar. E Davi estava lá cuidando das ovelhas. Quem sabe teve que limpar a roupa. Cheiro de ovelha. E chegou. Quando ele chegou, a voz de Deus disse: esse é o novo rei de Israel. Opa. Quantos anos? Vamos ver as semelhanças? Quantos anos tinha Davi nesse dia? 17. Pode falar alto? 17. Quantos anos tinha José mesmo, quando 17. Deus falou com ele? 17. 17 anos. Aí, tudo bem, Davi tinha 17 anos. Aí Deus diz assim: esse é o novo rei de Israel. E naquele momento, Samuel pega o vaso de azeite, vai e derrama sobre a cabeça de Davi. Quando Samuel derrama o azeite sobre Davi, quem enche a vida de Davi? O Espírito de Deus. de Deus. Agora me diga uma coisa. Qual era a condição de Saul nesse momento? Deus havia feito o que em relação ao rei atual, que era Saul? Ele tinha tirado o espírito, a graça sobre ele. E Deus disse para Samuel: eu o... Rejeitei. Tá certo. Rejeitei. Deus tinha rejeitado Saul. E agora Deus diz: eu escolhi este jovem de 17 anos. Me diga uma coisa. O Davi foi pro trono no dia seguinte? Não. Ele levantou dali e disse: muito bem, a partir de hoje eu sou o rei de Israel. Todo mundo me segue, nós vamos lá depor o Saul do trono. Não. Foi isso? Não mesmo. Não. Não, mas Deus falou, Deus não falou. Falou. Mas então, e não era? Ele não tinha que fazer isso? Ele era o escolhido, né, mas Deus disse para Samuel: este é o rei de Israel. Mas aí me permita uma conjectura do irmão Bruno. Enquanto Deus dizia para Samuel: este é o novo rei, Deus dizia para Davi: mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Tu vai aprender o que quer dizer isto. Então, enquanto o Espírito Santo falava para Samuel: este é o rei, as minhas palavras, né, com o assunto que estamos conversando, creio, o Espírito Santo dizia: um mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Davi, tu vai aprender o que é suportar pressão. Me diz uma coisa. Quem é que passou... Vocês estão lembrando da história de José? Estão lembrados, né? Me diga uma coisa. Desse dia em diante, quem passou a odiar Davi? O rei. Não, antes do rei teve seus- outras os seus- pessoas. Os seus irmãos, verdade. Quem? Os seus os irmãos. seus irmãos. Qual foi o sentimento dos irmãos de Davi para com ele a partir desse dia? De ódio. De ódio. De ódio. O mais novo. Mas que história é essa? O mais novo vai mandar na gente. Lembra lá da história de José? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse guri, líder. Não. Pastorzinho de ovelha. Não, ele? Não. Foi a primeira vez que fizeram a hashtag ele não. Ele não. Fizeram a hashtag ele não. Né? Mas veja, umas coisas bem semelhantes, né? Então, Deus começou a preparar Davi para o trono. Deus não colocou Davi no trono no dia seguinte.
Deus, primeira coisa, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Foi desprezado pelo pai. Aí ele vence o gigante, né? Quando ele vence o gigante, ele foi aclamado pela multidão. E fizeram, vamos dizer assim, não vou dizer um hino, mas fizeram, que palavra eu posso usar? Fizeram uma música, né? Fizeram uma música. E a música dizia o seguinte, eu não sei a melodia da música, eu sei a letra, né? A música dizia assim, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. E o pessoal foi pela rua, irmão Facundo, cantando essa música. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E divulgou-se isso aí em Israel. O que aconteceu? Aí vem o que o irmão Pablo falou. O rei. Ele já era odiado pelos irmãos, desprezado pelo pai. Agora ele foi odiado pelo rei. O rei disse assim, peraí, que mais falta para esse guri? Só faltam querer dar o trono para ele. Saul não disse isso? Saul disse bem isso. O que falta para ele? Só dar o trono. Tá todo mundo falando no rapaz agora. Mais famoso que eu. Tá mais famoso que eu. E Deus dizia para Davi, mas calma, nunca fez um bom marido. Ele podia pensar, mas o rei de Israel, não era agora o faraó, não era um homem que não conhecia Deus. Não. Era um homem que conhecia. Era um homem que conhecia Deus. Que o próprio Davi falou que foi ungido. Era de fato ungido. Mas ele me rejeitando, o que foi que eu fiz para ele? Que mal eu fiz pro rei? Que mal eu fiz para ele? Eu derrotei o Golias. Ele mandou eu buscar lá os prepúcios dos filisteus, eu trouxe o dobro. Estou aqui servindo ele como um filho serve o pai. E quanto mais eu tento fazer pelo rei, mais ele me odeia. E mais, o ódio de Saul por Davi foi se tornando o mesmo que o ódio dos irmãos de José se tornou em relação ao rapaz. Saul passou a querer o que em relação a Davi? Matar ele. Saul começou a planejar a morte de Davi. Você se lembra? Perseguir. Aí Davi, de aquele que matou Golias, passou a ter que ser um fugitivo. Olha a situação. O que aconteceu com José? Não teve que fugir? Ele foi, na verdade, ele não teve que fugir, ele foi fugido, né? Ele foi fugido. E o Davi teve que fugir. Mas ele estava lá no palácio, não foi por vontade dele. Agora ele tem que fugir. E Saul começa uma perseguição terrível. Saul começa uma perseguição terrível. E Saul manda buscar Davi em todos os lugares. E diz, eu mato ele. Porém, preste atenção no que eu vou dizer agora. Certo dia, num daqueles desertos, Saul, procurando Davi com seus homens, entra numa caverna. E ele diz, eu preciso ali aliviar o ventre, né? E o que aconteceu, irmão Ezequiel? Quem estava lá dentro daquela caverna, bem lá no fundo? Davi e seus homens. Quando Saul está ali, longe dos soldados que o protegiam, sem a sua arma, os soldados de Davi disseram para ele o seguinte: Davi, é hoje a tua chance. É hoje que... Olha o que eles disseram. É hoje que Deus, usaram o nome de Deus, é hoje que Deus entrega os teus inimigos nas tuas mãos. Mata Saul. Quer que a gente mate? Se tu não quiser matar, a gente mata. O que Davi disse? É hoje. Rapaz, é hoje.
Davi disse, de hoje não passa, hoje ele me paga. Hoje ele vai ver quem é o Davi. Foi isso que Davi fez? Não. Não. Deus tinha algo para Davi. E o que Deus tinha para Davi, Deus não precisava de ajuda. Deus queria que Davi aprendesse a suportar a pressão. Aprender que mar calmo não faz bom marinheiro. E naquela hora, Davi, ele diz, como eu vou tocar no ungido do Senhor? Como que eu vou me levantar? Saul estava oprimido pelo diabo. Saul estava querendo a cabeça de Davi. E ele disse, como é que eu vou tocar no ungido do Senhor? Sabe o que Davi fez? Diante da pressão, Davi cometeu uma pequena falha ali, né? Uma pequena falha. O que Davi fez? Vocês lembram? Não lembram? Alguém lembra? Davi cometeu uma pequena falha ali. Alguém lembra? Não lembro? Alguém lembra? Davi cortou o manto. a orla do manto de Saul. E quando veja, ele tocou na integridade física de Saul? Não. Ele deu uns murros no Saul? Não. Ele cortou a orla do manto, né? E o que aconteceu com o coração de Davi quando ele fez isso? Entristeceu. A Bíblia diz que pelo fato dele ter cortado a orla do manto de Saul, ou seja, ele ter feito algo por menor que fosse contra alguém que Deus ungiu. A Bíblia diz que aquilo pesou o coração dele. E ele viu que Deus não tinha se agradado daquilo. Que ele jamais deveria fazer justiça com as próprias mãos. Deus estava ensinando Davi a esperar nele. Davi podia dizer, e os meus direitos, lembram? Eu fui escolhido, ele foi rejeitado. Sou eu quem tem que sentar no trono. Davi disse, não. Eu já fiz algo muito errado, ter cortado a orla do manto de Saul. Nem isso eu posso fazer contra o ungido do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Deus continuou provando Davi. Davi teve que fugir mais vezes. Davi teve que fingir de louco. Vocês lembram que Davi teve até que babar como um louco para poder escapar? Imagina, Pablo. Imagina o ponto. Que situação. Era um mar bastante agitado, né? Ter que ficar ali babando como uma pessoa que não tem domínio de si. Imagine. Tem que passar por isso. Em nome do quê? Do projeto de Deus. Tem que habitar. Imagina Davi saindo da terra escolhida, que era o lugar dele, a nação dele, a terra que ele amava, para ter que habitar no meio dos filisteus. Exatamente. Imagina que humilhação. O pessoal, imagina, ele foi habitar na terra daquele contra quem um dia ele derrotou o grande herói. E o povo dizendo, e sabe os filisteus dizendo, mas esse aí é o que derrotou Golias. Mas esse aí é um nada. Olha isso aí. Isso aí é um nada. É um Zé Ninguém, olha aí, babando. Esse aí. Imagine Davi ali. Imagine o coração de Davi. Vendo o meu povo, meus irmãos me desprezam, meus irmãos me odeiam, meu pai me despreza, o rei quer me matar. Agora eu estou aqui na terra do inimigo, zombado, fingindo de louco para não morrer. Imagine a situação. Dá vontade de dizer assim, mas Deus, que projeto é esse? Não dá vontade? Eu sou um jovem que estou tentando fazer tudo certo. E quanto mais eu tento fazer tudo certo, mais dá errado. Mais fica difícil. Mais a pressão aumenta. E Deus dizia o que para ele? Estou contigo. Mar calmo não faz bom marinheiro. Mar calmo não faz bom marinheiro.
É isso aí. Vocês estão entendendo? Estão entendendo que Deus está nos ensinando? Sabe o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo, com todo o temor de Deus, eu estou sentindo que Deus vai levantar muitos jovens para fazer algo grande. E é por isso que nós estamos sendo tão provados nessa pandemia. Por isso tanta pressão, quem sabe com depressão, angústia, ansiedade, medo, problema, desemprego, perder o ano letivo. Quem sabe alguém perdeu familiar com o coronavírus, perdeu entes queridos. Quem sabe alguém está sem esperança, não tem vontade de sair de casa. A pessoa está aí se esforçando para ser crente, alguém te caluniou, alguém inventou uma história contra ti. Sabe? Você está passando nessa pandemia um momento difícil, mas é Deus te preparando, porque Ele vai te colocar num lugar alto. E quando você estiver num lugar alto, você tem que lembrar o que Deus fez contigo. Você tem que lembrar o que Deus fez contigo. Essa é a forma da pessoa nunca ficar soberba. Deus, quanto mais alto Deus quer colocar, mais Deus quebra aquela pessoa. Mais Deus faz a pessoa descer. Veja que interessante, né, irmãos, aqui, ó, com Pablo. Quanto mais alto Deus quer que a pessoa fique, mais Ele faz ela descer. Se humilhar. Se humilhar. Tem gente que diz assim, eu não me humilho. Eu não me humilho, eu não sou capacho. Meu irmão, alô. Deus quer fazer algo por ti. Suporta a pressão. Aprende a ficar calado. Aprende a ficar calado. Os humilhados. A se humilhar. Jesus foi muito claro, irmão Pablo. Jesus foi enfático. Jesus falou pouco e foi enfático. Aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Poucas palavras, mas com... E Jesus deu um ensino certo e claro. Se é assim, vai ser assim. Se for assim, vai ser assim. Pronto. Glória a Jesus. Mas eu sei que não é fácil nos humilharmos. Eu sei que não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu reconheço. Não é fácil. Não é fácil. Verdade. É fácil, mas aqui, ó. A gente se humilhar. Ainda mais quando a gente tá com a razão, né? É fácil? Não. A carne grita, né? A carne que é os meus direitos. Mas Deus está dizendo, lembra que tu tem deveres. Coisa tremenda que Deus está nos ensinando. Deus nos ajude a aplicar isso na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um último exemplo, mas antes eu vou pedir ao irmão Júnior para colocar a nossa thumb aí, irmão Júnior. E nós vamos louvar o Senhor com nossos irmãos. Vamos louvar o Senhor? E eu já volto com o último exemplo aqui para nós. Irmão Facundo, vamos e vamos louvar a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se você ainda não deixou o seu like, eu peço que você deixe o seu like. Se você não compartilhou, eu peço que você compartilhe. Não deixe de dar o seu like. Não deixe. Se você achar que a gente merece um dislike também, tudo bem. Mas se puder, deixe o seu like, compartilhe. Vamos ajudar para que mais jovens saibam que mar calmo não faz bom marinheiro. Vamos louvar o Senhor, irmão Facundo? Com Pablo.
problemas, cuando ya no puede más. Confiaré en tus promesas, conmigo siempre tú estarás. Y en medio de este caos, cuando no pueda entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantando el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará. Bem, paz do Senhor, irmão Facundo. Paz do Senhor, irmão Bruno. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Irmão Facundo, vamos para o nosso último exemplo de hoje, porque na verdade, nosso horário está avançado. Temos só 20 minutinhos mais, irmão Facundo. Tá passando rápido. O senhor está acompanhando, irmão Facundo? Estou acompanhando. Amém. Como é que é o tema de hoje mesmo? Mar calmo não faz bom marinheiro. Amém. Muito bem. Como é que é o tema de hoje, irmão Pablo? Mar calmo não faz bom marinheiro. Amém. Irmão Facundo, irmão Pablo, eu tenho um último exemplo para nós. É sempre importante falar dele, né? Que ele é ele. E ele também aprendeu que mar calmo não faz bom marinheiro. Irmão Facundo, você pode ler para mim Hebreus, capítulo 5 e o versículo 8 e 9 e 10. Isso. Então, Hebreus, capítulo 5, versículos. Para ficar claro, vamos ler desde o 7. 5, desde o 7 até o 10. Isso, até o 10. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas
orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Tem mais com complemento? Até o 10? Até o 10. Até o 10, né? Então veja, de quem estamos falando? De Jesus. Agora, irmão Facundo, Jesus aprendeu que mar calmo não faz bom marinheiro? Que interessante, né? Até o Senhor Jesus aprendeu isso. Aliás, nós lemos aqui que, embora sendo filho, ele aprendeu. E ele aprendeu o que ele aprendeu? A suportar pressão. Ele aprendeu a Padecer. obediência. E como é que ele aprendeu a obediência? Pelas coisas que ele Sofreu. Essa palavra sofrer quer dizer pelas coisas que ele Padeceu aqui. padeceu. E a palavra sofrer também tem um outro significado, que é, sabe? Suportar. Sofrer também tem o significado de suportar. Podem pesquisar aí no dicionário. Então veja, Jesus aprendeu a obediência através de suportar. Suportar. O Pai, vejam que coisa, olha que tremendo isso. O Pai tinha um projeto para o Senhor Jesus? Tinha? Tinha. Qual é o projeto? Está no versículo 9. Que ele se tornasse Autor da salvação. o autor da salvação. Agora, Jesus já nasceu e naquele dia já foi confirmado, já se consumou toda a obra? Não. Teve um processo. Teve um processo. Como é que foi esse processo de Jesus? Foi bem tranquilo? Para nada. Foi bem tranquilo? Com Foi certeza. tudo mil maravilhas? Mas ele não... O Pai não queria dar a ele o nome sobre todo o nome? Ou seja, o Pai estava dizendo, meu projeto é que tu sejas o autor da salvação. E que tu tenha o nome acima de todos os nomes. Mas quando Jesus estava aqui, como é que fizeram com o nome de Jesus? Colocaram o nome de Jesus onde? Abaixo de todos. Foram desprezando o nome de Jesus. Jesus Quando Jesus nasceu, o que Herodes queria fazer com ele? mata. Matar. Vai vir um outro rei. Olha, lembra da inveja, do ódio? A mesma coisa. O Herodes queria matá-lo. Aí teve que fugir para o Egito. Aí Deus manda voltar para o Egito. Quando volta do Egito, Deus diz, olha, o novo também pode querer fazer alguma coisa. Agora manda ele lá para Nazaré. Aí ele foi criado lá em Nazaré, que era uma vila, né? Lá, quando ele foi criado, as pessoas que viram Jesus crescer, elas respeitavam Jesus como o filho de Deus? Não. Filho do carpinteiro. Só como filho do carpinteiro. Me diz mais uma coisa, meu Facundo. A família de Jesus via nele o filho de Deus? Não. Os irmãos diziam o que de Jesus? Que ele estava? Louco. Louco. Pirou. Olha isso. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus não tem projeto maior do que o que Jesus consumou. Concorda comigo? Não tem projeto maior. E para o maior projeto, Jesus teve que aprender a suportar, a não desistir, a não voltar atrás. Jesus teve que aprender que tem que ir, tem que avançar. Independente do que... Estavam falando mal de Jesus, meu Facundo? Estava. Muito mal, né? Quem acompanhou
os programas, nós falamos aquele dia sobre Jesus, né? Falamos sobre Jesus. Que Jesus, ele era o rejeitado. Ele O foi mais o rejeitado. mais rejeitado. Ele era Imagine. o mais prezado entre os homens. Que contradição, não é? Deus quer fazê-lo ter o nome acima de todos. Só que, nesse processo, Deus fez que Jesus fosse o mais Rejeitado. rejeitado. A Bíblia faz questão de dizer, não que ele foi rejeitado, Foi o que ele mais. foi o mais rejeitado entre os homens. E desprezado. Foi desprezado. Ou seja, o nome de Jesus para as pessoas era importante? Não fazia Mas diferença. hoje nós Aleluia. sabemos, se uma pessoa está enferma, o que é que nós dizemos para ela? Em nome de Jesus seja curado. Aleluia. Se uma pessoa está oprimida, nós dizemos para o espírito que está oprimindo, saia em nome de Jesus. Autoridade. As pessoas sabem, os demônios sabem a autoridade que há no nome de Jesus. Mas quando Jesus estava aqui, os homens estavam desprezando ele. Mas Jesus disse, Pai, que projeto é esse? Pai, que projeto é esse? Que eu vou ter um nome sobre todo nome e todo mundo me despreza. Ninguém faz caso. A Bíblia diz, não fizeram caso? Não fizeram caso dele. Mas que projeto é esse, irmão Facundo? Que será o rei dos reis e o senhor dos senhores e ele é rejeitado, ele é desprezado. Consegue compreender isso aí? É difícil, não é? Difícil. Concorda comigo que é difícil? Inclusive, Difícil. rejeitado pelos próprios que ele acolheu, que nem José, nós vemos lá José, Exatamente. ajudou aquele e se esqueceu dele. E o que aconteceu com Jesus? Foi rejeitado Exatamente. pelos O próprios. que Jesus disse? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus disse, quantas vezes eu tentei te ajudar? Quantas vezes eu tentei ser teu amigo? Quantas vezes eu tentei me aproximar de ti, ganhar tua amizade, te ajudar, te aconselhar, e vocês não quiseram. Vocês olhavam para mim e diziam, mas quem é esse? Filho do carpinteiro querendo me ensinar. Mas quem é esse? De onde saiu ele para poder ficar ensinando a gente? E Jesus disse, quantas vezes eu tentei ser amigo de vocês? Quantas vezes? E vocês não quiseram. Então eles rejeitaram Jesus. Mas Jesus olhou para aquilo? Não. O que Jesus fez? Vamos, tá em Hebreus aí, irmão Facundo? Estou. Vamos lá pro capítulo 12. Olha o que aconteceu. O que Jesus fez com o desprezo que tinham por ele? Olha aí, irmão Facundo, lê para mim o versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, Olhando para Jesus. autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Opa! O que Jesus fez com aquele desprezo que tinha sobre eles? Desprezou. Para mim não fez Não caso. fazendo caso. Não fez caso. Muito pelo contrário, ele falou, Pai, perdoa. Jesus se deixou abalar por aquilo? Não. Não. Jesus desprezou a afronta. Eles respeitavam ou desrespeitavam Jesus? Desrespeitava. Hã? Pode repetir. Desrespeitava. Desrespeitavam. Era Jesus. Mas as pessoas tinham respeito por Jesus. Muitas delas não. Mas o que Jesus fazia? Era assim que Jesus ia? Não. Jesus, não. Tudo bem. Vou continuar. Jesus continuava amando aquelas pessoas. Jesus continuava em frente. Imagina a pressão sobre Jesus. Eu vou morrer por essas pessoas. Não, Jesus não pensava assim. Quem sabe o diabo lançava esses pensamentos. Vai morrer por essas pessoas ingratas. Tu vais morrer por pessoas que não se importam contigo. Tu vais dar tua vida por quem não merece. E Jesus olhou para isso? Não. O que Jesus fez, irmão Facundo? Pode repetir? Em troca
Versículo 2. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Olha aí, pelo gozo que lhe estava proposto. Era um gozo que estava proposto para Jesus. O que ele fez? suportou a cruz, Suportou a cruz. Suportou. O que mais? desprezando a afronta, Prezou a afronta. e assentou-se à destra E do agora trono onde é de que ele Deus. está? À destra do trono de Deus. Veja, para piorar a situação, temos poucos minutos. Para piorar a situação, Jesus teve que suportar o quê? A cruz. A cruz. A cruz. Não era qualquer morte naquele tempo. Era pior. Era a morte que era dada para quem? Para ladrões. Para pessoas da pior espécie. Era a mais vergonhosa. Era a mais humilhante e vergonhosa morte que alguém podia ter. Era uma forma de dizer, olha, essa pessoa aí não vale muita coisa. E o que Jesus fez com aquela cruz que veio sobre ele? Aquela vergonha toda. O que ele fez? Suportou. Suportou. Jesus suportou. E aí, meu Facundo? Como é que nós jovens devemos fazer em relação aos desafios que temos? O que tu me diz? A palavra é tremenda. A palavra vai à frente de tudo, né? Vai à frente da ciência, da psicologia, de tudo. Eu fico tão impressionado com isso. Como Deus e a palavra de Deus já nos adiantava tudo que hoje as pessoas estão investigando e tentando aprender. Como a Bíblia já nos ensina do que hoje chamamos de resiliência, de poder se recuperar ou poder avançar sem ser atingidos por uma situação, uma situação do que chamamos de pressão, que a pressão é a soma de estresse e ansiedade. Sim. Quando nos podemos recuperar mais forte, quando nos podemos recuperar com mais rapidez, mais resilientes somos. E é isso que a Bíblia nos ensina a enfrentar aquela pressão. É algo Exatamente. tremendo. Aleluia. Glória a A Deus. ser inteligentes, a ser mais inteligentes do que aqueles que estão colocando o problema no caminho. Mais inteligente é aquele que quer resolver o problema do que aquele que cria o problema. Exatamente. Não podemos jamais a gente já está, a pessoa que quer resolver o problema já tem na sua mente um nível superior, quem sabe, de espiritualidade em Deus. Agora, se a gente quer resolver com as nossas próprias forças e não aceitar aquela afrenta, aquela pressão que chega por aquilo que até mesmo o próprio Deus pode colocar no nosso caminho, a gente vai descer no nível. E se for por pessoas, a gente vai descer no nível deles. É o conselho. Uma frase que eu gostava, que eu escutava antes, já escutei alguma vez: se tu descer no nível deles, tu perde por experiência, porque eles têm mais experiência. Exatamente. É o conselho de mãe. Tá rindo de você? Ri junto que aquilo que não se rebaixa aquele padrão, não fica, não tenta, estão rindo de mim, estão fazendo aquilo. É conselho de mãe. Simplesmente aceita que uma hora, que nem nós estamos aqui, lendo aqui, Deus vai te levantar. Não tenta fazer, não tenta mostrar algo, só se humilha, só se aceita, só aceita que o próprio Deus vai Aceitar o processo de Deus, né, irmão Paulo? O trabalhar de Deus na nossa vida. Porque, olha, irmão Facundo, tem um líder maior do que Jesus? Alguém que liderou melhor do que Jesus? Alguém que administrou melhor do que Jesus? Que governou melhor do que Jesus? Jesus era alguém que sabia preparar as pessoas. Se a gente olhar, por exemplo, estava lendo Pedro. Jesus sabia o projeto que tinha na vida de Pedro. Exatamente. Mas tem uma situação que ele faz Pedro e todos aqueles marinheiros
os marinheiros, a gente está falando dos marinheiros, o Pedro, os discípulos, ele tira eles da zona de conforto e diz: vão para o mar. Exatamente. Saiam da terra, que é o lugar sólido de vocês aqui, vão para o mar. Já deixa uma situação tensa, né? Aí ele se afasta, ele fica, né? Ninguém via Jesus, parece que não estava naquela situação, mas ele enviou para o mar, já tá saiu da zona de conforto. Exatamente. Depois vem uma tempestade ainda. Jesus ensinou isso para eles, né? Mas Jesus- calma não faz um bom marinheiro. Jesus já estava provando aí lá no meio do mar, chegou Jesus, já tinham medo, já Pedro desceu nas águas, tu começou a caminhar. Olha a situação de pressão que tava, né? Exatamente. As ondas em cima dele. Era lógico que ele ia ter medo, né? Exatamente. E tu falou uma coisa, Facundo, muito interessante. Tu disse que Jesus sabia preparar as pessoas. Mas Jesus foi preparado. Por que Jesus sabia preparar? Porque ele foi preparado. Exatamente. E como é que ele foi preparado? Nós lemos, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele suportou, sofreu. Jesus suportou e ele pôde ensinar outros a suportar. Como é que Jesus ensinou resiliência, suportar a pressão para os discípulos? Ele mesmo suportando. Ele morreu, até ele morrer, os discípulos não tinham entendido, Não tinha entendido. mas ele tinha deixado um legado. Pedro até então não era capaz de morrer por Jesus. Mas um dia ele morreu por Jesus. Amém. Ele formou Pedro. Glória a Deus. É uma pena que nosso horário esgotou. É uma pena mesmo. Glória a Deus. Mas eu creio que vocês hoje, vocês que estão aqui conosco até agora, aprenderam. A calmo não faz um bom marinheiro. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ensine, que nos leve a vencer, que nos leve a suportar. Aleluia. Bom, Facundo, dirige a oração para nós. Senhor Dios, delante de tu presencia una vez más, nos colocamos, Señor, aquí a esta juventud, a nosotros en tu presencia, Padre. Queremos, Señor, serte fiel. Queremos, Señor, saber soportar situaciones, soportar, Aleluya. Señor, la presión que llega a nuestras vidas. Aprender a controlar nuestras emociones, aprender a controlar las situaciones en ti. Sabemos, Señor, que tú nos das gracia, que si tú dices que podemos, es porque podemos, que si tú dices que vayamos, es porque podemos ir, podemos llegar. Tú conoces, Señor, todas las cosas, tú conoces todos los proyectos, Aleluia. tú nos das, Señor, la capacidad. Entonces, danos, Señor, esa fortaleza, esa capacidad de resistir, esa capacidad de perseverar, Em nome de inclusive a través de las perseguiciones. Es algo, Señor, que de lo que no podemos escapar, de lo que no podemos huir, que para ser, Señor, verdaderos siervos tuyos, que para poder cumplir, Señor, con aquello que tú tienes preparado para la vida de los jóvenes que están asistiendo, para la vida, Señor, de cada joven, Señor, de los que estamos aquí, Señor, tú tienes que tener un proceso en su vida y creemos, Señor, que tú puedes hacer esta obra. En nombre de Jesús. Amém. Glória a Deus. Agradeço você que esteve conosco até agora, que Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, domingo que vem estaremos de volta com mais um assunto para estudarmos junto com você. Que Deus te abençoe. Vamos despedir dizendo paz, oração e união. Deus abençoe, em nome de Jesus.